Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde mergulhamos nas histórias profundas da Bíblia para entender melhor a nossa fé. Hoje, vamos explorar uma passagem fundamental do livro de Êxodo, que nos ensina sobre consagração, memória e a incrível providência de Deus. Após a libertação milagrosa do Egito, Deus dá a Moisés uma instrução muito específica. O primeiro filho é separado para Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos, são meus. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia, haverá uma festa religiosa, em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso, por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa, no dia certo, todos os anos. O primeiro filho. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes dar essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas, se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que isso quer dizer? Vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho. Mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder, o Senhor nos tirou do Egito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Nessa jornada eles não estavam sozinhos. A presença de Deus era visível e constante. O texto diz que durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para a iluminar. Imaginem que coisa extraordinária. A nuvem durante o dia os protegia do sol escaldante do deserto e os guiava. A coluna de fogo durante a noite os aquecia, iluminava e protegia de perigos noturnos. Era uma manifestação física da promessa de Deus: eu estarei com vocês. Essa era a certeza diária e noturna de que o Rei do Universo estava pessoalmente conduzindo seu povo. A mesma presença que os libertou era a presença que agora os guiava e protegia em cada passo da jornada. Curiosidades de Êxodo, capítulo 13. O capítulo marca oficialmente o início da caminhada no deserto.
depois de séculos de escravidão. Êxodo 13 registra o primeiro passo real de Israel rumo à liberdade. O povo já saiu do Egito e agora começa a jornada guiada diretamente por Deus. Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. O trajeto até Canaã poderia ser bem mais rápido pela rota dos filisteus, mas Deus evitou esse caminho para que o povo não desanimasse diante da guerra. Isso mostra que Deus às vezes nos guia por caminhos mais longos para nos preparar. A primeira grande lembrança, consagração dos primogênitos. Deus manda que todo primogênito seja dedicado a Ele, tanto humanos quanto animais. Esse ato é uma memória viva do livramento da última praga, quando o sangue do cordeiro poupou as famílias israelitas. A ordem de lembrar a Páscoa é reforçada. Êxodo capítulo 13 explica que a celebração da Páscoa nunca deveria ser esquecida. O pão sem fermento, por exemplo, é um símbolo de pressa, pureza e separação do Egito. Moisés leva os ossos de José consigo. Um detalhe fácil de passar despercebido. José havia pedido que seus ossos fossem levados para a terra prometida, Gênesis 50, 25. Moisés cumpre esse pedido, mostrando que Deus não esquece promessas feitas há séculos. Israel começou a usar festas como ensino para os filhos. Deus diz que os pais deveriam explicar o significado dessas festas para as crianças. É a primeira vez que vemos a instrução clara de transmitir fé de geração para geração através de rituais. Serge é famosa, coluna de nuvem e coluna de fogo. Deus começa a guiar o povo dia e noite, nuvem durante o dia para a sombra, direção e proteção, fogo à noite para a luz, calor e segurança. O texto enfatiza que essas colunas nunca se afastavam do povo. O capítulo mostra Deus atuando como guia, protetor e pai. A narrativa toda reforça 3 características de Deus. Ele conduz mostrando a rota. Ele protege e educa o povo para aprender a confiar. Essa imagem da coluna de nuvem e de fogo é uma das mais belas representações da liderança e do cuidado de Deus em toda a Bíblia. Ela nos ensina que mesmo nos desertos da nossa vida, quando o caminho parece incerto e longo, Deus não nos abandona. Ele vai à nossa frente, nos guiando com sabedoria durante o dia e nos protegendo com sua luz durante a noite. Ele conhece nossas limitações e nos conduz por caminhos de preparação, mesmo que não entendamos no momento. A história da consagração dos primogênitos e a jornada guiada pela nuvem e pelo fogo nos lembram que nossa vida pertence a Ele, que fomos resgatados por um alto preço e que Ele promete nos guiar em cada passo do caminho. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre essa passagem tão rica. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para mais estudos como este. AJ Proxima.